Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas e ENI. Saiba mais em cupraofficial.pt. Operação Stop na Rádio Observador, todas as semanas, todas as novidades sobre o mundo do automobilismo e não só, sempre com o Alfredo Lavrador. Alfredo, seja bem-vindo, como é que estás? Como é que foi essa semana? Obrigado, Rafael. Lindamente. Com calor, mas não nos podemos queixar. Ora bem, sempre é melhor do que com frio. Quer dizer, há quem goste mais de frio. Está muito não é o teu organizado. caso. Não. Eu gosto de frio de inverno e calor no verão. não faço confusão e não quero alterar a ordem das coisas. Bem, Alfredo, ultrapassada a primeira metade de 2025, vamos olhar para os consumidores europeus, se continuam ou não a apostar em veículos elétricos ou se a moda, de certa forma, acabou por ficar para trás. Isto porquê? Porque o anúncio dos dados relativos às vendas de veículos novos na Europa, a 28, permitiu medir o pulso às preferências dos condutores. Será que as vendas continuam a subir a bom ritmo ou a procura diminuiu para valores mais baixos, abaixo também das expectativas? Alfredo, é a pergunta que eu te deixo. Olha, Zé Rafael, na prática é tudo uma questão de expectativas. De início, quando não se vendiam praticamente carros elétricos nenhuns, houve quem pensasse que isto agora os carros iam disparar e toda a gente ia comprar uma coisa daqueles. E obviamente esses claramente enganaram-se. E se pensarmos um pouco, nem podia ser de outra forma, uma vez que há muitos condutores que não veem ainda os elétricos a bateria como uma alternativa. Primeiro, porque não há uma rede de postos de carga público que cubra todo o país e os preços da energia que vendem não são muito atrativos, ao contrário do que acontece para as pessoas que possam carregá-los em casa ou no escritório. Outro pormenor que convém ter em conta é que só muito recentemente começaram a surgir no carro uma quantidade razoável de modelos propostos abaixo dos 30 mil euros ou ali, há alguns casos, na faixa dos 25 mil euros. Mas é preciso também colocar as coisas em perspectiva. O mercado europeu caiu ligeiramente, muito ligeiramente, 0,3%. Ainda assim, transacionou 6,8 milhões de veículos. Desses, 1,2 milhões foram modelos elétricos, o que não se pode, provavelmente, acusar de ser uma gota d'água. Nota que se o mercado global, portanto, todos os combustíveis, todos os tipos de motorização, caiu 0,3%, as vendas de elétricos subiram 25%, o que não é mau. E isto permitiu que, hoje em dia, o mercado já tenha um share de veículos elétricos de 17%, o que começa a ser respeitável. Alfredo, se separarmos os modelos 100% elétricos daqueles que são híbridos, também plug-in, que têm também baterias recarregáveis, quem é que, de certa forma, acaba por vender mais? Há aqui alguma análise a fazer? Os nossos ouvintes lembram-se com certeza numa primeira fase, havia muito mais veículos híbridos plug-in, aqueles com baterias recargáveis, digamos assim, apesar do motor principal ser a combustão, ou a diesel, ou a gasolina, mas a combustão. Esses carros vendiam muito mais. Hoje em dia, e basta ver aqueles dados que tu mencionaste, do primeiro semestre de 2025, eles vendem apenas 50% do volume de vendas dos elétricos. Ou seja, eles comercializaram 600 mil unidades, aproximadamente, contra 1.200.000 dos carros a bateria, 100% da bateria, portanto, dos elétricos. De qualquer forma, é preciso ter em conta também que quando os PHEV, os tais híbridos plug-in que falavas, introduziram baterias de maior capacidade, o que lhes permite percorrer 80 a 100 km em modo elétrico, começaram a atrair outro tipo de clientes e mais clientes, o que explica que as vendas do PHEV tenham aumentado 24%, praticamente o mesmo dos tais 25% que falei há pouco, que cresceram as vendas dos elétricos, e hoje representam 8,7% do mercado. É menos que os 17% dos elétricos, mas continua a ser uma boa fatia. E os Teslas, onde é que ficam no meio disto tudo? Até porque... Avança. Sim, não, até porque os Teslas têm sido uma das marcas elétricas mais faladas e muitas vezes não pelos melhores motivos, não é? Não, sobretudo nos últimos tempos. Vamos lá ver.
de início era fácil. O produto da Tesla era efetivamente muito melhor do que qualquer concorrente. Andavam mais, eram mais rápidos, tinham mais autonomia, era novidade, toda a gente gosta de novidades, basta lembrar aquilo que aconteceu com o iPhone há uns tempos atrás, e, de modo que foi fácil crescer e foi fácil liderar o mercado. Só que, entretanto, a concorrência adaptou-se, investiu imenso. Em vez de estarem constantemente a dizer mal da Tesla, reuniram os seus melhores engenheiros e começaram a trabalhar em produtos mais sofisticados, para combater diretamente os argumentos dos Tesla, e obviamente aquele domínio avassalador nunca mais se vai verificar. Agora, continua a ser um construtor que vende estranhamente muito para o tipo de produto, a gama que tem e o tipo de produto que vende. Uma vez, por exemplo, ainda agora, em 2000... perceber porquê? No princípio, sim, porque as características, os trunfos que o modelo tem, não os perdeu. O que aconteceu foi que os outros melhoraram. Por exemplo, só para dar um exemplo, no primeiro semestre deste ano, a Volkswagen foi quem mais vendeu veículos elétricos. Vendeu 135 mil. A Tesla ficou em uma segunda posição com 109. Ainda a cair 33% face a 2024, ou seja, continua a levar uma grandíssima sova, já rondou os 70, agora está nos 33, mas ainda assim é um decréscimo muito importante. Deixa-me só chamar a atenção de um outro ponto. Se analisares os modelos mais vendidos, uma vez que isto acaba por compensar a ausência de uma gama maior, os modelos mais vendidos no primeiro semestre foi o Model Y, que vendeu 68 mil e tal carros. O segundo foi o ID4, o Volkswagen ID4, 40 mil, e o Tesla Model 3 foi o terceiro com 39 mil, ou seja, praticamente equiparada ao ID4. Só que a Volkswagen, em seu benefício, tem o facto de também ter vendido muito bem o ID7, o ID3 e por aí fora. De modo que a Tesla continua a vender bem, mas a concorrência fez o seu trabalho de casa e está a vender mais. Pronto, acabaste por responder aqui à pergunta que te ia fazer, mas não te preocupes que eu tenho aqui outra, porque estamos a falar de Tesla, estamos a falar de Volkswagen, estamos a falar da concorrência, e onde é que estão os modelos elétricos chineses? É que muito se falou de poderem vir a ser uma ameaça para muitos construtores europeus, mas não só. Confirmou-se essa ameaça, esse alerta que tem acontecido nos últimos anos? Olha, eu sou perfeitamente crítico em relação ao acordo que se fez, que a União Europeia fez, para abrir as portas aos carros chineses, em vez de impor umas condições similares àqueles que impuseram aos construtores europeus que queriam disputar o mercado chinês durante as últimas 2 décadas. Mas isto foi obtido por pressão dos alemães, que não queriam perigar a expressão que tinham em termos de vendas no mercado chinês, mas é um facto. Vamos lá ver, quando falamos de chineses, há muitos chineses. Há uns muito bons, há uns medianos e há uns que não têm assim um grande potencial. Por norma fala-se muito da BYD, não é? A BYD, ainda bem que falas dela, a BYD era aquela que eu tinha a mencionar, eventualmente a que tem, é das mais importantes, aliás o maior construtor chinês, mas é também a que investiu mais, de forma mais decisiva no mercado europeu, fazendo-se representar direto ou indiretamente, oferecendo uma gama muito completa, e com preços interessantes. Não são baratos, mas são competitivos, digamos assim, mas não são. Esperava-se que aquilo fosse a loja dos 300 dos carros elétricos, e não é bem assim, mas são competitivos, são interessantes e têm tecnologia, e é uma forma boa de entrar, porque entrar pelo baratinho normalmente não conduz a grandes números de vendas e muito menos a lucros consideráveis. E os chineses não queriam uma coisa ou outra. Só para dar uma ideia, para termos a perspectiva, os chineses venderam 347 mil carros em todas as marcas chinesas, no primeiro semestre de 2025. Foi um crescimento de 91% face ao ano passado. Mas ainda assim detêm apenas 5,1% do mercado. E se nós nos lembrarmos, quando a Tesla tinha apenas 5% do mercado dos elétricos, o seu crescimento também era avassalador. Dava saltos de gigante em cada ano que passava. Depois o problema é quando chegas, aliás, te aproximas da fasquia dos 20%, 15%, 20%, a progressão começa a ser mais difícil, tanto mais que, da mesma forma como os concorrentes reagiram à chegada da Tesla,
todos os construtores ocidentais, ou seja, americanos, ocidentais e não só. Eu estava a pensar exclusivamente nos europeus e americanos, mas temos que juntar aí os sul-coreanos e os japoneses, etc. Mas referia todos os construtores começaram já a encontrar formas mais baratas de produzir carros, mais rápidas de os conceber e de fabricar, para baixar o preço final, para tornar mais interessante. E quem ganha com isso? Todos nós, os consumidores, porque conseguimos ter melhor produto a mais baixo preço. É com essa ideia que fechamos, a ideia de que a concorrência faz parte e é importante, aqui do Alfredo Lavrador. Nós voltamos para a semana com mais um episódio da Operação Stop. Até lá, Alfredo, tudo a correr bem, um abraço. Um abraço sempre para ti. Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas INI. Saiba mais em cupraofficial.pt.